Olá, meu nome é Carlos Tadeu Garrote, sou médico oncologista e vim aqui com o intuito de trazer informações, fazendo de uma forma simples, de uma comunicação fácil, que seja entendido para pacientes, a comunicação feita direta, de uma linguagem menos mediquês, com menos mediquês, para que o paciente, na sua jornada oncológica, ele entenda o seu processo de doença. É muito importante que ele entenda os possíveis efeitos colaterais do tratamento e eu vou falar de alguns tópicos, como a neuropatia, Comecei fazendo isso nos consultórios particulares, seja gravando vídeos de uma forma mais informal, e também transferi isso para o atendimento via SUS. Tive muitos feedbacks positivos, ainda mais no SUS, que é um ambiente que a consulta tem que ser um pouco mais rápida, infelizmente pela demanda, e muitas vezes o cuidador não está presente, um filho que queria estar presente na consulta não consegue, e quando você consegue falar de material educativo, de material feito por médicos, de material que não tem intuito prescritivo, mas o intuito simplesmente de informar numa linguagem mais simples, isso ajuda o cuidado, Isso ajuda a entender o paciente os sintomas, a ele não se assustar com os sintomas, a ele evitar os fatores deflagradantes daqueles sintomas. Então isso tudo é uma forma muito bonita da gente tentar passar um pouco de informação, tá certo? E falando um pouco da neuropatia, é um sintoma muito comum, infelizmente, nos tratamentos oncológicos e alguns esquemas de quimioterapia. É muito comum, por exemplo, após a oxaliplatina, que é uma medicação utilizada para câncer de intestino. A neuropatia, ela é referida, como dormência, fisgada, choques, a perda de posição, o sentido vibratório. O paciente fala que a mão está dormente, o pé está dormente, está sentindo fisgada. Isso atrapalha muito a qualidade de vida. De uma forma bem simples, a quimioterapia, ela atrapalha, a locomoção de nutrientes do neurônio que está na nossa coluna até a ponta, Por que é mais comum em extremidades, Porque o neurônio, ele percorre, Percorre um metro e pouco para chegar nas pontas dos pés, nas pontas das mãos. Nessa falta de nutrientes, não o neurônio em si, mas a fibra nervosa machucada, ela fica facilmente ativada, ela fica dando esses choques. É como se fosse um fio desencapado, de uma forma bem simples, é isso que acontece. Então o paciente sente dormente, sente fisgado, às vezes perde a sensibilidade. Isso é muito prejudicial na qualidade de vida do paciente, A distribuição dessa condição, ela é simétrica. Normalmente acomete os dois braços, as duas mãos, os dois pés, Isso é de uma forma simétrica, bilateral, De um padrão que a gente chama de meia e luva, que é o padrão mais de extremidade. Então é muito comum o paciente ter esses sintomas, Então ele pode ter uns sintomas agudos. Logo após a quimioterapia, ele tem sensibilidade ao frio. Imagina esse fio desencapado desse nervo em contato com o frio. O frio piora bastante. Nessa época agora que nós estamos, então, o frio é um desencadeador. Muitos pacientes têm tolerabilidade a abrir a própria geladeira. Ele abre a geladeira, já sente um choque, já sente um incômodo. Isso é muito comum, principalmente após a oxaliplatina, os protocolos Folfox, Folfirinox, É comum, nesses esquemas de quimioterapia, ter um desconforto na garganta. O paciente sente um entalo, Sente como se tivesse um aperto aqui após ingerir, principalmente substâncias frias, Então é comum o paciente, para evitar o desconforto, ele fazer ingestas de bebidas mais mornas, ou mesmo, já vi paciente esquentar uma água no micro-ondas para não ter tanto esse desconforto relacionado à água um pouco mais fria. Então, é óbvio que o paciente pode tomar bebida gelada se ele tiver condições, se ele não estiver sentindo desconforto. Mas para evitar isso em alguns pacientes, ele pode fazer esses mecanismos para evitar. Ele também pode ter os pacientes referem como câimbras musculares e dormência perioral. E são sintomas muito comuns aí, principalmente nos 3, 4 dias pós-quimioterapia, nos esquemas que geram essa neuropatia. É importante falar que esse sintoma, ele é dose dependente. Então, ele é cumulativa. O paciente começa sentindo poucos sintomas, um leve incômodo, uma percepção de que tá diferente um pouco do tato. A gente fala pro paciente assim, para ele ficar muito atento aos sintomas de tato. Como é que ele pode ficar atento a isso? Se ele consegue abotoar uma camisa, um tato fino, como é que tá a escrita desse paciente, que escreve pouco por celular, mas pode ser escrita física ou escrita mesmo do celular. Como é que tá para mexer? A gente mexe muito no celular hoje. Como é que tá para mexer no WhatsApp, fazer ligações, fazer isso de uma forma habitual, que ele perde isso. E outra coisa que o paciente perde, quando ele perde a sensibilidade de nervos, é a propriocepção. A propriocepção é a nossa capacidade de nos dizer onde que a gente tá caminhando, a gente tá nessa localização, É o nosso GPS. E quando o paciente perde um pouco dessa propriocepção, porque não chega o sinal de que nosso pé tá batendo no chão, de que nós estamos caminhando, o paciente tem a sensação de perda de equilíbrio. Doutor, minhas pernas não respondem a mim. Doutor, eu não tenho tendo mais equilíbrio. A marcha dele é alterada e isso facilita muito as quedas, É importante dizer, as quedas é um evento que a gente não quer de jeito nenhum no paciente oncológico. A queda, ela pode gerar uma fratura, Seja porque o paciente tá com osteoporose, um paciente mais idoso, seja porque ele já tem uma doença no osso. E isso pode gerar uma dor óssea, pode gerar todos os incômodos de ter uma queda. Então, para evitar todos esses sintomas que a gente sabe que é dose cumulativa, a gente tem que entender o paciente, Entender como é que está evoluindo esse sintoma durante as consultas. Isso é importante, ter consultas a cada ciclo de quimioterapia para entender a evolução, desses sintomas, para a gente poder fazer as medidas, adequadas para isso. Uma das medidas para a gente evitar, por exemplo, diminuir a dose do paciente, postergar um pouco da quimioterapia, Isso a gente vai falar daqui a pouco. O que é tão importante desse sintoma? Por que ele se torna um sintoma tão grave? Muitas vezes, a quimioterapia que vai ser utilizada, ela vai durar 6 meses. Por exemplo, o paciente operou, o médico tirou tudo que era possível numa cirurgia, ele fez a limpeza da região, não tem uma doença macroscópica que a gente consiga visualizar, não existe uma evidência de doença pelo PET, pela ressonância, pela tomografia, a gente não consegue captar essa doença, E aí a gente faz um tratamento adjuvante para ajudar o tratamento principal, que é cirúrgico, para matar microlesões, micrometástases, lesões que não são visíveis nos exames convencionais. Então a gente faz a quimioterapia normalmente por um tempo determinado, a gente faz 3 meses, faz 6 meses, depende do protocolo. E nesse sentido, esse protocolo tem um tempo para terminar, tem um tempo para acabar. E normalmente esse paciente, felizmente, fica curado. Então a gente tem que ter muita atenção
a neuropatia, que pode ser um sintoma realmente inválido para o paciente. Pode ser a única cicatriz que possa ficar. No esquema de quimioterapia, normalmente para mama, o cabelo possivelmente vai cair, mas depois o cabelo vai voltar ao crescimento. A neuropatia, muitas das vezes, ela pode ser a única cicatriz do tratamento. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse sintoma, tá certo? Isso eu tô falando do tratamento adjuvante, mas acontece o caso do paciente com doença metastática, uma doença que já tem metástase para osso, metástase para fígado, metástase para outros órgãos, que ele tem que fazer a quimioterapia de uma forma contínua, não tem um prazo certo para fazer o término. A gente pode pensar em férias de quimioterapias em alguns momentos, diminuir a dose, mas isso tudo faz parte de um acompanhamento contínuo com o paciente. E a neuropatia é um dos sintomas mais comuns da gente afetar os desfechos oncológicos. A gente quer, se possível, fazer a maior dose de quimioterapia para matar o câncer, mas é claro que a gente não pode, né, gerar tantas sequelas para o paciente. Normalmente, por causa da neuropatia dos sintomas, a gente tem que ajustar a dose, atrasar a dose ou mesmo descontinuar o tratamento. Por isso que é tão importante a gente ter essa conversa antes, né, explicar para o paciente que ele vai ter esses sintomas de neuropatia, né, para ele ter um entendimento disso, saber nos relatar e a gente fazer um tratamento mais direcionado, tá certo? Como eu falei, né, pode ficar como sequela, né? Até 80% dos pacientes têm sintomas mesmo após 2 anos do término de tratamento. E 25% desses pacientes têm sintomas graves. É claro que o sintoma grave, a perda, por exemplo, perda de percepção do pé, o paciente tem dificuldade de locomoção. Isso é muito grave, né? Tem um famoso pé caído. Isso é muito triste você ver um paciente que está eventualmente curado da doença com uma comorbidade dessa. Isso a gente não quer de forma nenhuma. E o sintoma grave pode ser, por exemplo, um paciente, já tive paciente que é pianista, paciente que usa instrumentos musicais, que a neuropatia, a perda de sensibilidade simples, a perda de sensibilidade pequena, né, já prejudica muito a qualidade de vida do paciente. Então, para pacientes, por exemplo, fazer uma terapia personalizada, ele usa muito esse meio de trabalho, você tem que conversar muito com esse paciente, muito próximo dele, para às vezes descontinuar. Às vezes, o que a quimioterapia vai aumentar em chance de cura, não vale a pena correr o risco dessa sequela para esse tipo de paciente. Então, a neuropatia é um sintoma incômodo e que realmente pode gerar sequelas. Agora, nessa jornada, eu quero mostrar para vocês, dos pacientes, é como a gente pode evitar ou amenizar, né? O primeiro ponto que eu tenho aqui para trazer para vocês, infelizmente, é que nós não temos uma medicação estabelecida na prevenção, uma medicação neuroprotetiva. Já foram tentados pregabalina, gabapentina, vários estudos com várias medicações para diminuir a incidência da neuropatia. Isso realmente não ocorre, tá? Então, o que a gente tem de tratamento? Como que a gente pode tentar amenizar isso? Primeiro passo, são medidas não farmacológicas. A gente tem a crioterapia, né? Que é muito comum, né? A gente usar a crioterapia. Como funciona? Você, às vezes, chupar gelo, picolé, antes da, por exemplo, a oxaliplatina, que gera muita neuropatia. Então, você pode amenizar esses sintomas. Ou outra medida não farmacológica muito comum é a terapia de compressão, que é as meias e luvas congeladas, antes, durante e após a infusão dos medicamentos. Tem um estudo muito legal que eu vou trazer de uma forma mais detalhada para vocês, de que essa medida simples, uma medida não farmacológica, tem um efeito de reduzir a neuropatia. Essa medida foi mais efetiva do que os medicamentos neuroprotetivos. Isso é muito importante. Qual que é o racional, assim, de uma forma, falando pro paciente aqui, falando de uma forma leiga? Se você aperta, faz uma vasoconstrição, né? Faz uma meia apertada, uma luva apertada e gelada, você diminui o fluxo sanguíneo nas mãos e nos pés, né? É uma luva que você usa nas mãos e nos pés. Diminuindo esse fluxo, a infusão de quimioterapia que vai chegar nessas extremidades é menor. Então o efeito dela lesar o nervo é menor e o nervo fica, como posso dizer, menos desencapado, menos ativo, né? Não fica aquele nervo fragilizado que vai ficar ativado, dando choque e perdendo sensibilidade do paciente a todo momento, tá bom? Então são medidas não farmacológicas muito úteis e são recentes, né? Essas terapias de compressão de meias e luvas. Outra medida comportamental muito importante, limitação à exposição ao frio. Se o frio é o desencadeador, evitar a exposição a isso. Então uso de luvas nas atividades domésticas. Muitas vezes a quimioterapia deixa com a neuropatia, o paciente já perde uma sensibilidade, às vezes já deixa um copo cair, já deixa uma taça, isso atrapalha a funcionalidade dele. Além disso, a luva consegue proteger dessa exposição, né? Ajuda a proteger. E evitar bebidas geladas. Como eu falei, pacientes com a neuropatia, com a sensação da garganta incômoda, evitam bebidas geladas, bebem bebidas naturais ou até mesmo um pouco esquentadas para conseguir fazer uma deglutição de uma forma mais tranquila. E outra medida muito comum, como médico pode adotar, já que a gente não tem uma prevenção primária, não tem um remédio que evite o nervo de ser machucado, né? Infelizmente, é diminuir a dose da quimioterapia que está gerando esse prejuízo, né? A gente pode fazer uma redução parcial ou paralisação total da medicação conforme os sintomas da pessoa, tá? Isso muito discutido, benefício e malefício de parar a medicação, tá? E é muito importante que o paciente não se relaxe esses sintomas, que a gente faça uma avaliação ativa, pergunte pro paciente desses sintomas. Então sempre falar dos sintomas como um todo. Como é que tá para andar, como é que tá a sensibilidade das mãos e no pés, o tato fino, as atividades finas como pintura, instrumentos musicais, isso é tudo muito importante pro paciente, tá? Outro trabalho do médico na luta contra a neuropatia é controlar os fatores de risco. A gente sabe que a neuropatia é mais comum em pacientes diabéticos. Os pacientes diabéticos, pela glicolização, pelo alto índice glicêmico, de glicose na corrente sanguínea, ele lesa os nervos periféricos. Então, os pacientes têm a neuropatia diabética. O álcool e a vitamina B12 também são outros fatores que lesam o nervo de forma periférica. Tem a neuropatia periférica pelo álcool e pela deficiência de vitamina B12. Então, que esse paciente oncológico, ele tenha o diabetes, caso exista, de uma forma muito bem controlada, não use o alcoolismo, né, que às vezes a bebida alcoólica prejudica demais a questão da neuropatia. E se tiver uma deficiência de vitamina B12, a gente pode fazer a reposição. Isso tem alguns dados positivos para essa conduta.
uma coisa muito importante, eu acho que a gente tá falando de neuropatia, de nervo machucado, de dor, e a gente tem que lembrar do herpes zoster. O herpes zoster é um vírus que tem predileção por nervos, né? E majoritariamente a população quase toda está acometida com ele. Algumas pessoas expressam esse herpes em episódios de imunossupressão. E a imunossupressão é muito comum no paciente oncológico. Então, às vezes o paciente nunca teve a expressão de um herpes na vida e durante o tratamento oncológico aparece o herpes. Imagina você já ter um nervo machucado do tratamento, uma neuropatia induzida por quimioterapia, agravada ainda por um herpes zoster. Isso é muito, muito prejudicial para o paciente, né? O herpes zoster é uma doença que machuca, que são aquelas pápulas que respeitam o dermatomo da pele, que pega uma região específica, fica aquelas pápulas dolorosas, aquelas lesõezinhas incômodas, né? Que geram muita dor. E muitas vezes esse nervo machucado pelo herpes zoster fica como cicatriz, fica sequela de uma dor neuropática muito incômoda e muitas vezes debilitante. Então você conseguir vacinação para o herpes zoster é fundamental para um paciente que tem a programação de começar um tratamento quimioterápico. Infelizmente, a vacina do herpes zoster, que é feita no tempo zero em 60 dias, né? Uma dose de reforço, ainda não está disponível no SUS. É uma vacina ainda cara, tem um custo de 800 a 900 reais em média, né? No Brasil, mas que é muito válido se você tiver condições de fazer essa vacinação. E é claro, a gente coloca o exercício como item de prescrição para todo o tratamento. O exercício ele pode sim ajudar a fazer algumas medidas para melhorar a neuropatia. Voltando a falar da neurotoxicidade crônica. Eu falei dos sintomas agudos, da hiperexposição ao frio, do formigamento, das fisgadas, né? Mas a gente não, como eu falei, não tem um tratamento estabelecido para neuroproteção. Se eu vou começar a quimioterapia com um esquema de quimioterapia que gera neuropatia, eu ainda não tenho um remédio delimitado na medicina para fazer essa neuroproteção e evitar. Então, é muito comum ter essa neurotoxicidade crônica, o paciente ficar com esse tipo de sequela. A gente não consegue evitar, mas consegue tratar, amenizar um pouco desses sintomas, né? E como que nós conseguimos fazer isso? Primeiras medidas não farmacológicas, a fisioterapia, a reabilitação, o controle postural, o equilíbrio. Como eu falei, o paciente muitas vezes ele perde a sensibilidade, ele não consegue andar por causa da neuropatia, ele não sente o pé no chão, ele não tem essa propriocepção. Então, fazer um controle postural, uma fisioterapia para fortalecer alguma parte da musculatura, para que ele tenha mais controle, isso é essencial para o paciente. E como eu falei, a última coisa que a gente quer é que o paciente oncológico, ainda mais idoso, tenha uma queda. Possivelmente já tem uma osteoporose relacionada aos tratamentos que diminuem a concentração de hormônio, ele já tem, às vezes, uma metástase no osso, então ter uma fratura óssea nesse contexto é muito deletério. Então, a fisioterapia e a reabilitação para neurotoxicidade é excelente, a gente precisa ter. E para medicamento, o que a gente mais tem de fundamentação, que nós chamamos de categoria 1A, que tem mais força de evidência científica, é a duloxetina. É um remédio que pode ajudar, é como se aquele nervo que está ativado, machucado, que está dando choque, né, vamos dizer de uma forma simples, ele consiga ser silenciado pela medicação. Uma delas é a duloxetina. Outras medicações que estão em fases mais investigacionais, que muitas vezes a gente usa na prática clínica, é a amitriptilina, a pregabalina ou a gabapentina, mas não tem a mesma força de evidência científica do que a duloxetina, tá? E o que é importante dizer é que o tratamento da neuropatia crônica, ele tem muito mais relevância no componente da dor. A neuropatia, ela tem a parte sensitiva, né, que o paciente perde um pouco da sensibilidade ao pegar nos tatos finos, a parte motora, fala assim, doutor, perdi um pouco da força nas pernas, não tenho mais aquela força, aquela rigidez nervosa para levantar algum peso, né? E também o sensitivo, a parte motora e a dor. Às vezes esse nervo tá tão machucado que ele fica sinalizando de uma forma constante e gerando dor para o paciente, uma dor neuropática, uma dor enfisgada, que isso acaba com a qualidade de vida do paciente. E esses remédios, ele atuam muito mais nesse componente da dor do que da sensibilidade e da parte motora. Infelizmente, a gente consegue mais controlar a dor do que esses dois componentes. Então é muito importante que durante o tratamento a gente acompanhe cada consulta esses sintomas para que não chegue num sintoma debilitante, porque não deixa essa cicatriz que a gente não consiga reverter, tá certo? E também tem alguns dados conflitantes, mas que a gente pode lançar a mão para alguns pacientes de melhorar a neuropatia, né, os sintomas da neuropatia, a acupuntura e a reflexologia. São dados ainda não tão maduros, mas que alguns pacientes referem melhora. Eu acho que nesse contexto que a gente não tem um tratamento de primeira linha que seja tão efetivo, não vejo como errado o paciente tentar fazer essas medidas, tá certo? Então, acho que a lição da neuropatia é essa, é uma condição mórbida, uma condição que pode deixar sequelas para o paciente, e que o paciente, fazendo medidas não farmacológicas, como eu falei da luva, da crioterapia, de fazer mascar o gelo, fazer uso de picolas para diminuir a concentração de quimioterápico nas extremidades, né, esse é o racional mais simples, o paciente consiga manter uma qualidade de vida, principalmente durante o tratamento, caso ele seja metastático e não tenha uma possibilidade de cura, ou durante o seu segmento, né, que ele não fique com essa sequela depois de ficar curado da doença. Muitas vezes o paciente é jovem, a gente está vendo cada vez mais a incidência maior de tipos de câncer em pacientes jovens, e é triste um paciente de 50, 40 anos com câncer viver com uma sequela de uma forma mutiladora como essa, e a gente tem medidas para tentar evitar de uma forma efetiva, tá certo?